Definir o que é clássico é muito complexo, mas para mim clássico é um modelo. Isso vem da palavra do grego, Grécia Antiga. Nesse vídeo eu vou falar sobre, na minha opinião, os 12 clássicos da DC. Começando com o maior evento da DC nos quadrinhos, Crise nas Infinitas Terras, de 1985. A Crise nas Infinitas Terras foi criada por uma necessidade de arrumar toda a DC, porque a sua cronologia começou a se confundir. E ali começou a mostrar consequências dos atos dos super-heróis. Aí o Anti-Monitor apagou todas as realidades da DC. E as 5 últimas terras foram mescladas em uma só terra. É a saga mais importante até os dias de hoje. Mas antes disso, teve outra história muito importante para DC, que envolve o multiverso. É o Flash Dois Mundos, de 1961. O Flash da Terra 1, Barry Allen, encontra Jay Garrick, o Flash da Terra 2. Esse deve ser o encontro mais marcante que aconteceu durante a história dos quadrinhos na Era de Prata. E foi a mais importante para DC. Outra história que é tão especial é A Piada Mortal, de 1988. O Coringa fugiu do asilo Arkham e quer provar para toda Gotham que todo mundo tem que ter um dia ruim para se tornar um marico igual a ele. Aí começa a usar a pessoa mais exata de Gotham, o comissário Gordon. E para isso acaba baleando a perna da Bárbara Gordon, Batgirl, deixando paraplégica. É a história mais profunda que mostra a origem definitiva do Coringa e é a melhor de todas DC. Agora, essa história que muda radicalmente a equipe foi a mais legal de todas, que é O Contrato de Judas, de 1984. Os titãs são traídos e entreguem nas mãos do seu pior inimigo, o Exterminador. É uma trama de traição e funciona muito bem aquilo, porque mostra o amadurecimento de Dick Grayson para a Asa Noturna. Alan Moore já fez A Piada Mortal, mas o seu principal destaque mesmo foi Watchmen, de 1986. Uma história mais pé no chão, onde você ia conhecer o Dr. Manhattan, a história de relógios no final e tal. A história que é muito boa para você entender melhor Watchmen. Se você assistiu o filme, vai ver a HQ, que é melhor ainda. E por falar em algo mais sombrio quanto o Watchmen e A Piada Mortal, temos uma história muito massa que cativou todo mundo. O Cavaleiro das Trevas, de 1986. 10 anos se passaram quando Batman aposentou e Gotham viu um caos. Batman precisa voltar ativa quando Bruce Wayne volta a ser Batman. Uma história muito boa que se passa em um futuro paralelo, porque é cativante demais. Nos anos 90 ocorreu diversas mudanças nos quadrinhos, como personagens morrendo e colunas quebradas, mas uma das histórias que traumatizou uma geração foi quando Hal Jordan virou um vilão em Crepúsculo Esmeralda, de 1994. Cold City, a cidade natal de Hal Jordan, foi destruída por Mongun e Super Cyborg, e o Hal Jordan passou do limite, absorvendo toda a energia da bateria central, assim virando Parallax. Uma história muito marcante, que teve coisas muito legais a partir dessa história. Mas já que estamos falando de histórias que são muito antigas pra caramba, que tal uma história que foi lançada há 20 anos atrás? Que tal Os Grandes Astros do Superman, de 2005? Essa história é essa é uma história que
e conta tudo o que aconteceu na vida do Superman de uma forma muito emocionante e linda. Homenagem a tudo que ele viveu. Assim que entendemos a dúvida, porque o Superman é assim. O alienígena mais longo do mundo e também o maior super-herói do mundo. Odisseia é uma história, uma jornada cheia de aventuras. E é o exemplo de quando Jim Starlin fez uma história muito massa, a Odisseia Cósmica, de 1988. Darkseid se junta a alguns super-heróis da Terra para impedir que a equação antivida destrua a Via Láctea. Uma trama muito boa que cativa muitos leitores até os dias de hoje. Outra obra de Jim Starlin, só que um tom mais triste e diferente da Odisseia Cósmica, é Morte em Família, de 1989. Em uma comemoração de aniversário de 50 anos do Batman, a DC queria comemorar de uma forma diferente. Deu os poderes dos leitores, o poder de escolher o destino de qualquer um. O número de telefone foi disponibilizado naquela época, e as escolhas foram feitas através de ligações. Se o Jason Todd, o segundo Robin, ia morrer ou sobreviver a um ataque do Coringa. Mas, pelo título e pela capa, acho que isso aconteceu. Uma morte trágica, onde Jason Todd foi morto e entregue ao Coringa. Uma história mais chocante. Por falar em algo mais chocante, a morte dos heróis mais importantes em A Morte do Superman, de 1993. A história que mais vendeu muito na época, nos anos 90, que gerou discussões até os dias de hoje, e a revista ficou tão famosa que virou até notícia no mundo inteiro, em jornais impressos, reportagens e tal. O Superman morre quando enfrentou o apocalipse. Algo mais pesado e chocante, mas é muito bom. Antes de ir para o último quadrinho, eu quero destacar aqui algumas outras histórias que não faziam parte dessa lista, como Nascido para Correr, Mulher Maravilha, Deuses Imortais, A Queda do Morcego e Batman Ano 1. E para finalizar, talvez a história mais clássica da DC. E não é só isso. Tem uma pessoa envolvida muito especial. Reino do Amanhã, de 1996. Com o passar dos anos e conforme os super-heróis mais antigos iam se aposentando, surge uma nova geração de heróis que se diziam os salvadores do mundo. Só que essa nova geração não teve a mesma tocha dos seus predecessores. E com isso, os super-heróis antigos voltam à ativa. Uma história muito mais religiosa e muito bem trabalhada. E a pessoa envolvida por trás é Alex Ross, que fez toda a história toda do quadrinho. De toda. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para receber todas as notificações e comenta aqui, clássicos da Marvel ou clássicos de alguma empresa que você quer. Eu tô ficando por aqui, um abraço, até a próxima!